Fala pessoal, e Danilo, volante do Botafogo, pode estar pintando no Flamengo. Segura aí que eu já te conto isso. E Richarlison está de saída do Tottenham. Tottenham e Richarlison entraram em acordo e deve ser liberado o atacante no meio do ano. Mais um nome especulado no Flamengo. Já te conto sobre isso também. E Michael, indo para o Santos, parece que subiu no telhado. Mas antes dessas notícias, eu trago para você negociação concretizada. Isso mesmo, a joia vascaína vai para a Inglaterra. Ryan acertou sua transferência para o Bournemouth da Inglaterra. O jornalista Fabrício Romano, muito famoso em relação a transferências, publicou nas suas redes sociais o acordo fechado entre o Ryan, Bournemouth e Vasco da Gama. Os valores da transferência, 35 milhões de euros, sendo que o Vasco vai receber cerca de 24 milhões de euros e o restante, os 11 milhões de euros, vai ser dividido entre a família do jogador e os agentes de Ryan. O Vasco quer receber a maior parte da sua fatia à vista, tá? E já saiu a notícia que parece que o Bournemouth vai pagar os 24 milhões à vista para o Vasco. Ótima negociação para o Cruz Maltino. E uma movimentação bem curiosa do ataque do Vasco, né? A gente vê que o Vasco deixou sair dois jogadores que entregavam muitos gols e trouxe duas apostas, entre aspas, né? Saiu o Verratti para o Cerro Porteño e o Ryan indo agora para Bournemouth. E entrou Brenner e Marino Rinestrosa vindo do Atlético Nacional da Colômbia. São características completamente diferentes, mas vamos ver o que o Diniz vai aprontar. E falando do Ryan, muita gente criticou essa movimentação dele, né, indo para um time de segundo escalão na Inglaterra. Mas o Bournemouth é um dos melhores times de entrada para ele lá na Inglaterra. Outro clube que seria muito bom seria o Brighton, porque faz a lapidação da joia e vende muito caro. Vou trazer para vocês as últimas negociações do Bournemouth para vocês terem uma ideia. E o nome dos jogadores, se liga aí, tá? Semenyo, Solanke, Zabarni, Heisen, Kerkes, Ake e Ouattara. E o Semenyo foi a última negociação de 72 milhões de euros indo para o Manchester City. Já chegou lá arrebentando, né? Então, a gente sabendo o potencial que o Ryan tem, eu acredito que ele vai ser vendido aí rapidamente nessa casa de 60 milhões de euros até 70 milhões de euros. E você, torcedor, o que você acha? Temos um novo imperador pintando aí? Diz aqui nos comentários. Aproveitando que você vai lá nos comentários, eu faço aquele lembrete super especial para você, torcedor. Faz gol contra não, hein? Já deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, já clica no hypar pra gente aí dar essa moral pro clube, porque vocês sabem aonde vocês estão. No Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia e sem enrolação vamos para mais notícias para vocês. Gandula, solta a vinheta. E Danilo pode estar pintando no Flamengo. Isso mesmo, notícia que pegou o torcedor flamenguista de surpresa. Raíza Simplício dando os créditos aqui, né? Que foi que trouxe em primeira mão essa notícia. Que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do jogador. O rubro-negro acompanha a situação do meia-campista no rival e avalia fazer uma oferta. E trazendo as características do Danilo para você, se encaixa perfeitamente no que José Boto vem falando, né? Vai fazer 25 anos agora em abril, segundo volante. A gente vê que o Flamengo estava em busca de um volante, estava interessado no Marcos Antônio do São Paulo, mas está agarrada à negociação. E em relação ao valor de transferência que poderia custar para o Flamengo, provavelmente o Botafogo começaria a conversar a partir dos 23 milhões de euros, que é o que o clube pagou para o Nottingham Forest. E a gente trazendo isso para resenha, né, para saindo da especulação, Danilo seria uma ótima aquisição para o Flamengo. Eu acredito que seria até melhor do que o Marcos Antônio. Prefiro o Danilo do que o Marcos Antônio. E também aproveitando a situação que o Botafogo se encontra. John Textor, a gente vê que está com vários problemas na Inglaterra. Inclusive hoje ele perdeu mais uma situação no tribunal lá na Inglaterra e vai ter que gastar um dinheiro arrumado. Transferban do Botafogo não caiu
Isso daí pode ser até um pouco de empecilho, né? O Botafogo não conseguir negociar o jogador com o Flamengo porque não vai conseguir trazer outro jogador. Então ele pode não declinar a proposta do Flamengo por causa disso, né? Não querer perder um jogador e ficar com um time ainda mais esfarelado do que já está. Mas tem muita gente dizendo também, o Botafogo não vai negociar o jogador com o Flamengo. Nessa situação que o Botafogo está, não está podendo escolher com quem negociar. A gente viu que o Savarino estava para ir para o Fluminense e foi o jogador que não quis, o Botafogo aceitou. Mas quando se trata de Flamengo, né, a gente sabe que tudo fica um pouco mais difícil. Quero saber de você, torcedor, gostaria de ver o Danilo com a camisa do Flamengo, sim ou não? Ou prefere o Marcos Antônio do São Paulo? Diz aqui nos comentários. E Richarlison pode estar pintando no Flamengo também? Pode sim, tá, pessoal? Tottenham e Richarlison definiram que o cenário ideal é a saída do atacante no meio do ano. O clube inglês já estabeleceu o preço para venda, 25 milhões de euros. O Pombo é um dos atacantes no radar do Flamengo, disse Bruno Andrade na ESPN, dando os créditos ao jornalista Bruno Andrade, que trouxe essa notícia em primeira mão. Quero saber de você, torcedor. Gostaria de ver Richarlison com a camisa do Flamengo? Se tratando aí, vamos trazer por tudo que tem sido dito pela diretoria do Flamengo, né? Felipe Luiz e José Boto botaram um tipo de característica que eles querem do jogador e principalmente a nacionalidade. Richarlison é brasileiro, eles querem contratar mais jogadores brasileiros para o elenco e também é um tipo de característica que o Felipe Luiz tem falado que quer. Um jogador que sabe pressionar, que corre o tempo inteiro, que ajuda na marcação. E isso a gente sabe que o Richarlison faz bem pra caramba. Mas eu particularmente não gostaria de ver o Richarlison no Flamengo, mas se vier é aquele negócio, né? Apoiar o jogador até acabar o contrato ou ele ser vendido. E eu quero saber de você aí, torcedor. Gostaria de ver o Pombo no Flamengo? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E agora, Michael. E o atacante do Flamengo está mais longe do Santos. Provavelmente Michael não vai vestir a camisa do Peixe esse ano. Isso porque o Santos entrou em contato com o Flamengo, teve muita conversa aí, né? Muita informação desencontrada nessa situação. O pessoal estava falando que o Michael não queria abrir mão de 2 milhões, mas o Flamengo ia receber 22 milhões. Essa conta não fechava, né? Se você vai receber 22 milhões e tem que pagar 2, está saindo no lucro de 20 milhões e ainda teria a vantagem de não ter um salário tão pesado igual do Michael no seu orçamento. Mas todo mundo aí apurou, depois os jornalistas trouxeram a informação correta e a verdade é que o Santos não tem dinheiro, queria que o Flamengo pagasse parte do salário do jogador, o jogador também abaixou o salário para poder ir para o Santos poder pagar, mas no final das contas ficou por isso mesmo. Michael fica no Flamengo até segunda ordem ou até outra proposta. O que não vai acontecer até então é ele ir para o Santos por causa disso. O Santos não tem dinheiro para poder pagar o Flamengo e não consegue arcar com o salário do jogador. É o famoso eu quero, mas não tem dinheiro para comprar. Beleza? Michael, é isso aí. E para encerrar o vídeo de hoje, ele mesmo, Lucas Paquetá. Novidade que temos em relação à situação do meio atacante do West Ham é a seguinte: o Flamengo tem preparado a proposta oficial de forma que amarre todo o contrato e a proposta, para que não tenha oportunidade do West Ham tentar negar ou mudar alguma coisa na proposta. Porque a gente sabe que é uma negociação difícil, altos valores, o Flamengo está querendo amarrar esse contrato muito bem. Não o contrato com o jogador, né, mas o contrato de compra do jogador ali, a proposta. Na hora que mandar o papel timbrado com os valores, não fica nenhuma brecha para eles virem com contraproposta, porque o Flamengo já sabe o que eles querem, da forma que quer. Então, o negócio é mandar certinho. Provavelmente, essa semana ainda vai se arrastar essa situação do Paquetá. E se chegar até sexta-feira, o que a gente tem que ficar de olho é se o Paquetá vai entrar em campo pelo West Ham, né? Se ele vai continuar enrolando os jogadores. Outra notícia que saiu vinda lá da Inglaterra é do treinador, né? O Nuno Espírito Santo deu uma entrevista já contando que Lucas Paquetá vai ser vendido, né? Não vai poder contar mais com o jogador no elenco. Então, essa entrevista já mostra que provavelmente essa negociação vai ser fechada, mas o grande problema é esse.
são altos valores, então esse contrato tem que ser amarrado direitinho para não dar problema, beleza? Em breve a gente traz mais atualização disso e de outras contratações, tanto do Flamengo quanto de outros times da Série A, da Série B e futebol internacional que forem pertinentes, beleza? Espero que tenham gostado. Faço aquele pedido e aquele lembrete novamente para você, torcedor. Faz gol contra não, hein? Deixa o like aí pra gente, dá essa moral. Se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, clica no hypar e até amanhã. Um abraço para vocês, valeu, falou e fui!